Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estava pedindo uma palavra ao Senhor e Deus colocou uma palavra no meu coração. É sobre o Sermão da Montanha, irmãos. Lucas capítulo 6. 46 adiante. Creio que todos acharam. Vamos ler. E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouva as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava firmada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu o ímpeto. A corrente logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Até aí. Vamos pedir para Deus falar conosco? Ó Deus de graça, Deus de poder, a Tua palavra foi lida. Fala-nos, ó Pai, com poder e autoridade, que não seja a minha voz ser ouvida aqui esta noite, mas a voz do Espírito Santo. Fala comigo, fala com a Tua igreja, o seu coração para o meu coração, o seu coração para os nossos corações. Nos renova pela Tua palavra que eu te peço e te agradeço, serve a Tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Senta, daquela linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! Igreja, próximo à ascensão de Jesus aos céus, Ele estava dando o Sermão da Montanha, a qual, quando reuniu milhares de pessoas, e Deus olhava que muitas delas estavam desgarradas, ou seja, Deus via que elas estavam trilhando um caminho de perdição. Então Jesus, ele começou a dar uma diretriz, ele começou a dar um ensinamento, ele começou a lhe pregar o Evangelho a respeito de que muitos daquela época chamavam ele de Rabi, de Senhor, mas não observava a vida dele, não fazia o que ele mandava, não trilhava os seus passos. E a Bíblia vai dizer que multidão afluía onde Jesus passava. Mas quando Jesus ele começou a dar o Sermão da Montanha, as pessoas não suportaram o seu discurso. As pessoas daquela época, elas não concordaram com o seu ponto de vista. Já visto que o que Jesus falava era a palavra de Deus, o próprio Deus encarnado, era o caminho, como ele diz, a verdade e a vida. Mas muitos, eles não quiseram aceitar a sua palavra, e a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a se debandar, porque eles não podiam suportar a doutrina, eles não podiam suportar a essência da verdade. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que muitos começaram a ir embora, e os discípulos começaram a ficar espantados: mestre, quem poderá suportar esse seu discurso? É como se eles quisessem dizer: Senhor, o Senhor pegou pesado demais, não fale isso, não fale aquilo, querendo ensinar a Jesus a maneira que ele devia ensinar ao povo. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: não quer ir vocês também? Aleluia! Ou seja, eles foram porque não suportaram, e vocês não quer ir também com eles? Que Pedro disse: não. Pedro disse: para onde vamos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Jesus, ele coloca em xeque as nossas vidas através da palavra. Porque, irmãos,
muitos de nós chamamos Senhor, Senhor, mas muitas vezes nós não obedecemos a sua palavra. É o que diz aqui. Mas não faz o que eu digo, não obedece a palavra do Senhor. Porque uma coisa é fácil, irmão. O irmão Josiel vir lá de Cerro Azul, colocar um paletó, uma gravata, pegar a sua Bíblia é uma coisa, mas viver o Evangelho é outra coisa. Muitas vezes Deus ele nos dá direção, mas nós queremos trilhar outras direções. Quantas vezes o Espírito Santo ele cobra a mim e cobra a você, mas quantas vezes nós agravamos nossos ouvidos e não ouvimos ele falar? Aleluia! Muitas vezes, igreja, Deus ele requer de nós mais comprometimento com a sua obra. Há pessoas que acham, irmãos, que servir a Cristo é apenas estar na igreja, mas vai muito além disto. Servir a Cristo é obedecer a sua palavra, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida separada, mas é exalar o perfume de Cristo. O que é exalar o perfume de Cristo? Aonde você passar, as pessoas vão ver que você é diferente. Aleluia! Claro, irmãos, às vezes você não precisa gritar aos quatro ventos que você é crente, mas o teu bom testemunho, e aonde você for, você vai testificar de Cristo. Quantos irmãos não abrem a boca para falar para as pessoas que é crente? Aleluia! E vê a pessoa ali caminhando em trevas, no seu trabalho, sabe, e não fala nada. Muitas vezes Deus me manda eu pregar para os meus colegas de trabalho, irmãos. Às vezes o Espírito Santo brava no meu coração, e eu peço para Deus o momento oportuno de falar. Por quê? Muitas vezes, por que os crentes, irmãos, eles são ridicularizados? Porque há uns que não falam nada, e outros falam demais, no momento inoportuno, no momento que não é para falar. Nós temos tempo e hora, e Deus ele cria espaço para mim e para você. Aleluia! Porque, irmãos, eu acho inconveniente eu chegar para a pessoa e começar a pregar para ela do nada. Principalmente no meu trabalho, né? Evangelizar na rua é diferente. Você aborda a pessoa, se ela quiser receber a palavra, ela recebe, se não quiser, amém. Mas no nosso trabalho, nós devemos ter sabedoria. E eu peço para Deus para criar oportunidade. E, irmãos, uma palavrinha ou outra, um papo ou outro, leva aquilo que Deus quer falar. Aí eu prego para eles, e prego sem medo, irmãos. Falo do inferno, falo do juízo, falo da justiça divina, falo que Deus é amor, falo que Deus está requerendo de nós, falo que Deus bate na porta do coração deles, falo mesmo. Aleluia! Que o tempo é hoje, não é amanhã, que se deixar para amanhã pode não ocorrer. Mas, irmãos, muitos não se espelham a Cristo, porque é fácil ser crente só na igreja. Agora, ser crente lá na nossa casa, na nossa família é diferente. O que as pessoas têm visto em mim e em você, quando você anda, será que eles pensam, lá vai um servo de Deus, uma mulher de Deus? Aleluia! A coisa mais terrível, irmãos, é as pessoas olharem para nós e não enxergarem Deus nas nossas vidas, mas enxergar o mundo. Ou até mesmo uma pessoa da vida torta começar a pensar, por que eu vou para a igreja se ele é que nem eu, ela é que nem a mim? Por que a Bíblia diz que ele assemelha a qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e observa, eu mostrarei com quem é semelhante. Aquele que obedece a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele assemelha aquele homem que fez uma casa na rocha, que vem o vento, vem a tempestade, sabe, vem as lutas e tribulações, ele não olha para trás. Aleluia! Isso não vai abater ele. Mas aquela pessoa que não observa, irmãos, embora ele não saia da igreja, ela não saia da igreja,
ela se esquece que é cristã, e às vezes deixa a sua boca louvar a Satanás, deixa o seu coração. Quantos crentes, irmãos, que dá até medo pelaquilo que falam, pela sua maneira, sua conduta de ser, porque quem vê cara não vê coração, isso é fato. Aleluia. Quantos cristãos, irmãos, que compram e não pagam? Quantos irmãos dão mau testemunho? Quantos irmãos que são cristãos, obreiros e obreiras, mas na sua casa parece um homem terrível, parece um homem que não é cristão, que não sabe falar com sua esposa, não sabe falar com seus filhos, com seus parentes. Sabe, há pessoas que chegaram para mim e falou bem assim, uma moça falou bem assim para mim: olha, irmão José, eu procuro um homem de Deus que tenha caráter, que tenha sinceridade, porque homens que usam gravata e usam um paletó, isso tem de montão, mas não tem caráter. Sabe lá o que essa pessoa passou, né, irmãos, na vida dela? Aleluia. Que perdeu a fé, que existe homens de Deus, que existe mulheres de Deus, mas de fato é isso que acontece em nossos dias. Essa parábola que Jesus fez aqui, ele bem sabia que seria contemporânea, ou seja, para os dias que ele estava na terra e pelos séculos que viriam. Muitos irmãos estão na igreja de fachada. Quantos que Deus pode levantar e pôr cima do altar? Quantos que Deus pode levantar e colocar como dirigente? Quantos que Deus pode levantar e colocar como obreiro, obreira, para pregar sua palavra? Será que todos estão preparados? Será que todos os irmãos estão dispostos a pagar o preço? Aleluia. É claro, irmãos, que Jesus, Ele não vai colocar algo na minha mão se eu não estou preparado. É claro que Jesus, Ele não vai colocar um peso sobre meus ombros que eu não possa carregar. Se Jesus te chamou para uma obra, é porque você pode. Se Jesus colocou algo nas suas mãos que você tem feito, Ele te capacita. Aleluia. Mas agora, se você deixou, meu irmão, minha irmã, volta lá atrás e pensa naquilo que você fazia, você não faz mais. Muitas vezes, irmãos, nós se enquadramos nesta palavra que Jesus nos está dando hoje. Muitas vezes nós recuamos. Muitas vezes, se nós continuar lendo para trás, é o Sermão da Montanha, vai falar dos frutos. Sabe? Muitas vezes nós deixamos a desejar como servos de Deus. O Evangelho hoje em dia está corrompido. Sabe, ser crente qualquer um é. A Bíblia diz, irmão, que o diabo crê em Jesus Cristo que até estremece. Por isso quando alguém pergunta para mim, você é crente? Eu falo, não, eu não sou crente, eu sou cristão. Porque é uma diferença muito grande, irmãos, de ser crente, ser cristão. O que é cristão? Discípulo de Cristo. Porque crente está cheio no Brasil, irmãos. Aleluia. Mais de 90 milhões de cristãos, mas irmãos que estão longe de Cristo, aleluia, não exalam o perfume de Jesus. Que eles exalam a podridão do mundo. aleluia. Por que muitos irmãos têm medo de pregar a verdade? Porque vai esvaziar a igreja? Porque é difícil você ver pessoas, né, irmãos, que, principalmente os pastores, os dirigentes, né, irmãos, da doutrina, da possibilidade de pregar o Evangelho mesmo, genuíno. Pregar que Jesus não quer só o coração,
mas que Jesus quer corpo, alma e espírito. Pregar que Jesus quer que nós obedeçamos a sua palavra. É como aquele, nós falamos semana passada, acho que foi aqui ou foi em outro lugar, sobre o filho obediente. Jesus quer que nós sejamos obedientes. Jesus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Porque Jesus via aqui a hipocrisia dos corações. O que é ser um hipócrita? O hipócrita é aquele que ele fala uma coisa, mas ele não vive o que ele fala. Aleluia! O hipócrita é aquele que julga os outros por um erro, mas ele mesmo comete aquele erro. Esse é o hipócrita. E Jesus via os corações. Você não conhece a minha vida, eu não conheço a tua, mas Jesus conhece. Glória a Jesus! Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu ir, o seu voltar, o teu entrar e o teu sair. Os momentos mais difíceis da tua vida Ele está vendo. Os momentos que você pensa, eu não vou conseguir. Mas os momentos também que nós deixamos a desejar. Os momentos que nós se esquecemos que somos cristãos. Não empreste a sua boca ao diabo, meu irmão, minha irmã, seu visitante que está aqui. Porque Jesus Cristo, Ele não quer só o seu coração, Ele quer você por inteiro. Aleluia! Porque Ele ama a sua alma. Aleluia! Porque aquele que coloca a sua casa em Cristo, ele obedece a palavra do Senhor. A quantos irmãos no último dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, fiz aquilo, eu ia na igreja todos os dias, eu criei em Ti, eu falava de Jesus, mas se não obedece a palavra, o que adianta? É claro que nós somos tentados, irmãos. Aleluia! Todo homem é tentado, toda mulher é tentada. Sabe, ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Aleluia! Pecado é quando o diabo te oferece o prato e você coloca o pé no laço. Aí sim é pecado. Aleluia! Mas no momento que você for tentado, você pedir misericórdia para Deus, pedir força, irmãos, aí você não cai no laço do diabo. Porque aquele que guarda a palavra do Senhor, irmãos, ele é luz, não é trevas. Quantos irmãos estão camuflados, irmãos? Quantos irmãos que a mulher dele não pode ver o celular dele? Quantos irmãos? Quantos jovens irmãos estão vendo coisas erradas no seu celular que seus pais não podem ver, mas estão na igreja? Aleluia! Glória a Deus! Sabe, nós podemos enganar o pastor, o dirigente, a dirigente, nós podemos enganar o obreiro, você pode enganar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu patrão, seja lá quem for, mas a Deus eu e você não enganamos. Aleluia, Jesus! Aleluia! Porque se nós obedecemos a palavra do Senhor, irmãos, nós não vamos se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por que as pessoas acham esse tipo de palavra pesada? Porque acham que é difícil de suportar, como aqueles discípulos de Jesus, que quando Jesus deu o sermão na montanha, se debandaram. Porque a verdade, ela confronta a mim e a você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe, uma frase que Deus me deu para mim pregar lá em Piraquara, semana passada, foi a repreensão do Senhor, ela é um bálsamo para a nossa alma, é vida. Ela não nos fere, ela não fere a nossa alma, ela pode ferir nosso ego, o nosso orgulho, a nossa desobediência. Aleluia! Mas para a nossa alma ela é vida. Que Deus levante mais pessoas, irmãos, que não tenham medo de falar a verdade.
Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus levante mais dirigentes, pastores, que pregue a doutrina. Sabe, irmãos, quando eu fui dirigente, eu não defendia placa de igreja. Isso eu nunca fiz, irmãos. Porque aqueles que lá no passado que defendia a placa da igreja, irmão, hoje, o que eles vão explicar para o povo, né, irmãos? Eu nunca defendi placa, mas eu defendi o evangelho. Porque se eu prego, irmão, que está aqui na Bíblia, é doutrina. Aleluia. Santidade do corpo, alma e espírito. E não é coisa da Deus amor, não, é palavra de Deus. Aleluia. Essa mesma palavra tem que ser pregada aqui, lá, cá, aonde for. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, é semelhante ao homem que edificou a casa e abriu bem fundo sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto, correu corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Mas aquele que não pratica é como o homem que edifica sobre a areia, em Mateus, e aqui está falando terra, em Lucas, e vem o vento, vem a corrente, vem as águas, e aquela casa cai, porque não tem estrutura. Aleluia. Nós sabemos que para fazer uma casa, irmãos, você tem que fazer alicerce, você tem que fazer sapata, se for 2, 3 andar, e se for mais, você tem que cavar fundo das estacas, 6, 7, 8 metros, até mais, Aleluia. para não cair, para não ceder. Agora vai eu e você, irmãos, fazer um edifício aí, de 2, 3 andar, com 1 metro só de estaca, irmãos. Não faz sapata para ver, irmão? Vai cair, e não vai muito tempo. Assim as nossas vidas, como homens e mulheres, como cristãos. Porque, irmãos, que muitos vêm para a igreja, ele começa a trilhar os caminhos de Jesus, ele não observa a palavra, quando vem na igreja, entra por um ouvido e sai pelo outro, quando sai para fora, ele não sabe o que foi pregado. Aleluia. Por quê? Ficou voando, porque ficou aéreo, Aleluia. porque ficou pensando no que ia fazer amanhã. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o diabo é assim mesmo, ele vai tentar te distrair. Mas se eu e você guardar a palavra, se nós viver a palavra, irmãos, eu fui pregar em algum lugar lá no autódromo, e o irmão, ele chegou para mim, eu preguei sobre o povo que estava em frente ao mar vermelho, sabe, Êxodo 10, 14. E a passagem que o povo clamava a Deus, Moisés, né? Moisés, Moisés! Aí Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor disse: por que clamas a mim? Marche! E lá Deus me deu 5 tópicos para falar para a igreja: a perseverança, a paciência, a não murmuração. Agora eu não lembro os outros tópicos. E teve um irmão, irmãos, que no final do culto, ele me abordou e falou: irmãos, quais são os 5 tópicos que o irmão pregou? Eu quero anotar aqui para mim estudar em casa. Eu achei interessante isso, irmãos. Aleluia. Porque na casa dele ele ia estudar mais a fundo o que foi pregado. E claro, ia ser como os bereanos, irmão. Ia ver que o que eu falei se tinha fundamento bíblico. Eu achei interessante. Por quê, irmãos? Porque isso denota interesse pela palavra do Senhor. Sabe, eu não sei você, irmãos, eu gosto muito de ouvir pregação. Às vezes eu estou no meu trabalho lá, eu trabalho numa fazenda de pinos e sem alqueires, e eu fico na limpeza do pinos para resina, e eu posso ficar com meu fone no ouvido o dia inteiro, enquanto meus colegas de trabalho estão falando que não deve, emprestando a boca para o diabo, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu fico prestando atenção, irmãos.
naquilo que Deus está falando comigo. E se nós, irmãos, esquadriamos a palavra do Senhor, e nós guardamos, e quando nós vamos fazer qualquer coisa errada, irmão, eu falo, opa, não é assim. É assim que Deus quer que eu ande. Porque o Espírito Santo, ele fala, irmãos, mas muitas vezes nós estamos com nossos ouvidos agravados. Quantas pessoas não são mais sensíveis à voz do Espírito Santo? Ah, Deus não fala comigo, não é que não fala. Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala através da natureza. Você acredita, irmãos? Eu tinha um pé de abacate, eu fiz a muda aqui em Curitiba, levei para o sítio e plantei ele lá. E ele cresceu, irmão, com 5 anos ele começou a frutificar. Ele carregava de abacate, irmão, viu? O vento quebrou ele. Quebrou um lado e depois quebrou o outro lado, com a ventania. Aí um dia, irmãos, eu parei e fiquei olhando, eu falei, Senhor, olha o pé de abacate, quebrou. Eu fiz com tanto amor e carinho. Aleluia! A muda, né, eu fiz, né? Não fiz a... Aliás, eu coloquei no potinho, né, mano? Eu não faço nada, né? Apenas coloquei a semente lá, brotou e eu plantei. Aí eu comecei a falar com Deus. Irmãos, acredite se quiser, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração através daquilo que aconteceu. Ele começou a mostrar para mim que, embora aquela árvore que era linda, maravilhosa, que frutificava, estava só o toco, aparentemente seco, mas que ele poderia brotar e voltar a frutificar. Aleluia! Que assim eram nossas vidas, que assim foi até mesmo comigo, a qual Deus, no momento de luta eu caí, mas Deus me levantou novamente, assim como foi Davi e outros. Aleluia. Sabe? E Deus começou a ministrar meu coração e mostrar para mim que Deus é fiel para levantar, ainda que a pessoa caiu, não importa o abismo que ela esteja. Aleluia! E hoje está a coisa mais linda lá no pé de abacate, irmãos. Veja, o Espírito Santo, irmão, ele fala conosco. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos com nossa mente tapada, nosso ouvido agravado, ocupados com as coisas deste mundo. Infelizmente, 99% dos cristãos hoje, irmãos, nem pensam no céu. Pensa neste mundo, pensa em obter coisas, obter coisas, obter coisas. Se esquece, irmãos, que viver a palavra não é pensar no mundo, viver a palavra é viver o Evangelho, e o Evangelho é coisa celeste. Aleluia! Há muito cristão, irmão, que nem pensa no inferno. Ah, irmão, Jesus, você vai falar de inferno? Eu falo sim. Porque se eu não obedecer a palavra, olha aqui, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, não faz o que eu digo? Nos outros evangelhos vai dizer, irmãos, que vai dizer assim, ó, Senhor, Senhor, teu nome eu preguei, eu falei, eu fiz isso. Que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Aleluia! Porque se eu não estou em Cristo, se eu não edifiquei minha rocha em Cristo é na areia, e se eu estou com a minha casa na areia, irmão, eu vou cair, vou para onde? Há quantos cristãos, irmãos, que não crê no inferno? Tem crente, irmãos, que é só misericórdia, não crê na Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus. Uma vez eu conversei com um crente que teve a audácia, irmãos, eu não sei se foi a audácia ou se foi a falta de sabedoria, eu fiquei Aleluia! chocado com o que ele me disse. Irmão, ele não entendia nada de Bíblia, mas nada mesmo, a ponto que ele chegou para mim e falou bem assim para mim, nossa, né, o Lúcifer, ele é igual a Jesus, né, ele tem o mesmo poder, né. Eu falei, não, Lúcifer é uma criatura, nem se compara com Jesus. O que João diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo o que se fez, sem ele, nada que se fez faria. O que está dizendo? Quem é o verbo? Jesus. E como ele estava no início, ele fez tudo sem, e tudo que se fez sem ele
não faria? Ou seja, ele é Deus, o próprio Deus. Em Apocalipse 22 vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Aleluia. Ou seja, o único. Então, criatura não se compara com Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Não é porque Satanás brilhava tanto, as duas estrelas da alva, como diz em Isaías. Uma era Jesus, outra era Lúcifer, mas não se compara, irmãos, nada a ver uma coisa com a outra. Glória a Deus. Não pode confundir as coisas. Aleluia. Porque pessoas não estudam a palavra. E quantos crentes, irmão, não estudam a palavra? Quantos crentes têm dúvidas a respeito de doutrina bíblica? Não conhece a Jesus. Sabe como você conhece a Jesus? Sabe como você guarda os mandamentos dele? É conhecendo a ele. Porque se eu não conheço a Jesus, se eu não conheço os mandamentos dele, meu, como que eu vou obedecer se eu não sei? Ah, mas daí eu sou inocente. Não é não. Não é inocente porque eu estou pecando, porque não estou esquadrando a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a ignorância, irmão, Deus não vai tomar por inocência. O que é o ignorante? A palavra ignorante significa que a pessoa, ela não tem conhecimento de certa área. É como se fosse o leigo. O leigo também significa isso. A pessoa leiga quer dizer, ela não tem conhecimento, não sabe. E nós temos que conhecer Jesus. E se nós conhecemos Jesus, nós estudamos a palavra e vivemos a palavra, obedecemos a sua palavra. Irmãos, quantos e quantas? Aleluia. Ah, Jesus só quer meu coração. Ah, eu sou crente, eu sou isso, eu tenho uma carteirinha. Ah, eu creio em Deus. Não aceitou Jesus, não mudou de vida, está no pecado, está fumando, está se drogando, está prostituindo. O marido que está não é dela, não é dele. Não, eu tenho Jesus no meu coração, não tem nada. Aleluia. Glória a Deus. Não tem. Ter Jesus no coração significa que o Espírito Santo mora dentro de você. E o Espírito Santo, uma vez dentro de você, ele vai mudar a tua vida. Glória a Jesus. Da água para o vinho, não importa o teu passado. Há uma diferença. Irmão, quantos cristãos você já perdeu o Espírito Santo faz muito tempo? Quantos cristãos, irmãos, que quando era do mundo ele gritava e xingava e... Passou-se o tempo, irmão, ele voltou a ser o que ele era. Mas está na igreja. Aleluia. Glória a Deus. O que você me diz? É salvo? Nunca, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo ele é paz, bonança, longanimidade, temperança. Os frutos do Espírito, Gálatas 5. Contra essas coisas não tem condenação. Diz Paulo. Mas o contrário, meus irmãos, lascívia, porfia, glutonaria, coisas semelhantes a estas, Glória a Deus. fruto da carne, não entrará no céu, irmão. Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ser obedientes, irmãos. Obedeça o seu pastor. Aleluia. Obedeça o seu dirigente. Não importa, irmãos. Sabe, principalmente, irmão, quando o dirigente é muito novo, né, irmãos? Os mais velhos tendem a não obedecer, irmão. Respeite a hierarquia espiritual. Nós somos todos iguais perante Deus, mas quando Deus coloca alguém para liderar você, você tem que respeitar. Aleluia. Não importa quem seja, se seja homem, mulher, se for uma criança, irmãos, você tem que respeitar. Oh, glória. Aleluia. É claro que tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A partir do momento que os nossos líderes começam a pisar fora, irmãos, da palavra de Deus, aí é diferente. Mas se ele prega a palavra de Deus, se ele te instrui o caminho da verdade e você não obedece, aí você tem que pensar muito bem qual que é a tua posição diante de Deus. Aleluia. Se é trigo ou é joio. Porque se nós somos servos de Deus, nós somos obedientes. E tem pessoas que se esquecem, irmãos. Ah, eu sou obediente a Deus.
A Bíblia diz que nós temos que ser subordinados aos nossos superiores. Aleluia! Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que o diabo cutuca 24 horas a fazer você perder a sua bênção, perder a minha bênção. Mas nós temos Jesus, nós temos que fazer, pedir graça. E em nome de Jesus nós vamos vencer. E se tiver algum crente aqui, irmãos, que você não está conseguindo obedecer a palavra de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, já visto que a campanha que Deus colocou nos nossos corações é em busca do perdão divino, Deus vai te perdoar e você vai ser um cristão. Você vai deixar de ser um crente apenas, vai ser um cristão em Jesus e tua vida vai ter diferença e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado onde quer que você colocar os teus pés. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia! Ó Deus e graças a Deus de poder. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, a tua repreensão, a minha vida primeiramente. Deus nos ajuda. Perdoa, Pai, os nossos pecados, renova a aliança conosco. E que a partir de agora, Pai, nós sejamos homens diferentes. E as mulheres que estão aqui, ó Pai, sejam mulheres diferentes. Ó Pai, aqueles visitantes, ó Pai, que têm a força de te aceitar e mudar de vida. Eu sei, Pai, que Tu está voltando e Tu requererá de mim, de cada um de nós que estamos aqui, não importa quem seja, os nossos frutos. Senhor, tem misericórdia, nos ajuda a vencer as lutas e tribulações, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer, ó Pai, as legiões que luta contra a minha vida, contra nossas vidas. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a vigiar naquilo que falo, naquilo que penso, naquilo que olho, naquilo que ouço. Ó Deus, tem misericórdia na roda de amigos, que eu não venho escandalizar o teu santo nome. Pai, eu trabalho no meio de ímpios, os teus filhos e filhas trabalham no meio de ímpios. Nós vivemos no meio de pessoas depravadas, de pessoas, ó Pai, que têm dado lado a Satanás. Mas nos ajuda a ser a diferença, ajuda a tua igreja, teus filhos e filhas, ó Deus, nos ajuda a obedecer a tua palavra, porque a tua palavra, como diz, ó Pai, no Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés, a tua palavra e luz para os nossos caminhos. A tua palavra não nos deixa em trevas, as tuas palavras, ó Pai amado, ela nos vivifica, ela é um bálsamo para a nossa alma, ela não nos machuca, ó Deus. Pode machucar o meu ego, pode machucar o meu eu, mas, ó Deus, ela é vida e vida com abundância. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Eu creio que Tu, Pai, já renovou a aliança comigo e com cada irmão, com cada irmã. Muito obrigado, que eu te peço e te agradeço, Senhor, a tua resposta, em nome de Jesus. Ainda em pé.